Olá, boa noite! Gente, nós estamos começando aqui mais uma live Reinserção por Quem Faz. Estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Então você pode estar compartilhando aí com quem você quiser. Boa noite, Pastor Prata. Eliana, boa noite. Gente, nós estamos tendo um probleminha de conexão aqui, mas nós vamos ter mais uma noite. Eu vou estar convidando aqui os participantes. Vamos estar colocando aqui o Pastor Prata, o Ângelo, doutor Ângelo Calle. Ah, ok. Pastor Celso, boa noite. Aqui. Pronto, voltamos, né, Ângelo? Doutor Ângelo, Pastor Prata, vocês estão... Tá faltando o nosso entrevistado. Nosso entrevistado. Não, tá o Godoy, o Celso Godoy. Eu tinha convidado ele aqui, deixa eu só chamar ele aqui de novo, então. É porque estava dando um probleminha de conexão, né? Acho que hoje, pela primeira vez, a gente teve algum probleminha de conexão. De conexão aqui. Boa noite, Davi. Pronto, ótimo. Gislene, Simone. Boa noite. Pastor Godoy. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, Godoy. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Retomando aqui a nossa, pela primeira vez, Godoy, houve aí alguns probleminhas de conexão, mas já resolvidos. Nossa. Vamos então. Rebeca. Ok. Todo mundo está escutando bem? Perfeitamente. Todo mundo tá escutando, beleza? Não está parado nem nada? Ok. Então vamos dar seguimento, né? Hoje a gente está com o nosso convidado aqui especial, o pastor Godoy. Vai compartilhar um pouquinho da vivência dele, as experiências dele com reinserção, experiências dele no presídio também. Pastor, eu queria, primeiro aqui eu vou, a família passando. Doutor Ângelo, eu queria que você se apresentasse, né? Depois o pastor Prata, e aí vocês vão fazendo aquela entrevista, e aí depois a gente vai pedir para o pastor Godoy estar se apresentando, por favor. E, vamos lá, Orlando. Você chegando, gente, já vai fazendo aviãozinho aí, compartilha. A gente que está aqui na live também tem um aviãozinho na lateral direita. Já compartilha com pelo menos uns 15, 20, umas 20 pessoas, vai. Já compartilha aí para todo mundo entrar nessa live, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. São histórias compartilhadas aqui que você nunca viu nada igual, viu? Vamos lá. Existe um problema se eu sair desse equipamento e entrar no outro? No computador não dá para entrar, só se for outro celular. Eu vou ficar por aqui mesmo. Beleza. Ô, Godoy, nós estamos te ouvindo muito bem, imagem está boa, pelo menos para mim está muito bom aqui. Para você também, Ângelo? Tá tudo tranquilo, ótimo. Então tá bom. Olha só, nós somos do Centro de Reabilitação do Preso e do Egresso, uma instituição filantrópica, né, que existe há quase 30 anos, e nós atuamos no sistema penitenciário de Brasília durante muito tempo. Hoje temos um centro de reabilitação com um acolhimento prolongado, né? Hoje temos lá 40 homens na unidade de acolhimento prolongado, que é o CRC, Centro de Reabilitação do SERAP, e temos também uma casa de passagem que funciona atendendo uma demanda pública do município de Lusiânia, né, que enviam para lá a partir da rede de CAPS, CRAs, CREAS, igrejas e também alguma vara de execução que encaminha cidadão de rua vulnerável à criminalidade. Nós entendemos assim porque o SERAP trabalha com vulnerabilidade criminal.
e nós hospedamos essas pessoas num prazo de curto acolhimento, né, de 5 dias, renovado, para resoluções de demandas de passagem, de retorno, de contato com família, e também nessa mesma unidade que se chama CTC, que é um centro de triagem do SERAP, nós também temos ali um segundo grupo, que é o grupo de reinserção. A pessoa termina o programa prolongado de 9 meses a 1 ano, e aqueles que precisam da alternativa de empregabilidade, de conexão social, mesmo depois do tratamento, nós trabalhamos ali com a reinserção. Pois bem, SERAP é mantido por algumas igrejas e rede de amigos, né, de forma que nós temos ali também um projeto, 7 projetos de sustentabilidade que mantém, ou a gente busca sustentabilidade a partir disso. É o SERAP Bazar, é o SERAP Reciclagem, SERAP Apicultura. Nós temos um apiário hoje com 8 colmeias, pretendemos esse ano colher mais de 100 quilos de mel, né? Temos um projeto Baru e um projeto de viveiro também, e de avicultura. Hoje nós colhemos 100 ovos por dia e também trabalhamos com abate de aves, né, de galinhas e de frangos. Isso traz sustentabilidade e garante a gratuidade do programa, tá certo? Nós temos 2 serviços na área de dependência química. É um trabalho de impacto e contenção que dura 45 dias. Esses são serviços que são vendidos, né? E também um de recaída, devido à demanda, e também um trabalho dentro do presídio que requer uma rápida passagem para reinserção, e nós oferecemos um serviço de 105 dias, tá bom? Mas o programa completo de longa permanência, que é de 9 meses a 1 ano, ele é gratuito, e as pessoas que encaminham os acolhidos para lá são a rede de parceiros, né, do SERAP, que são igrejas que nos mantêm, ex-acolhidos, a rede municipal e estadual e também da Justiça, né? Vara de Execuções, CAPES, CAIS, CREAS, são a rede que encaminham pessoas para esse acolhimento gratuito, ok? Então eu fico com essa apresentação, peço que Ângelo entre em cena aí, depois apresente o Góes também, que aí a gente já dá... Boa noite a todos, não é? Eu queria apresentar o Celso Godoy, o pastor Celso Godoy, que hoje é capelão, né, no estado da Bahia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Espírito Santo, quando lá passei na Secretaria de Estado de Justiça. Depois ele nos deixou o Espírito Santo, acho que foi para o Rio e depois para Salvador. Ele vai contar a história dele. Então a gente quer muito agradecer, Celso, a sua participação, a sua disponibilidade, que você possa contribuir, né, com o SERAP, com a sua história, com a sua experiência. Isso é muito importante, porque a gente tem observado, Godoy, a gente tem dito isso, que o sistema prisional, existe várias estatísticas sobre eles, né? Mas nunca das pessoas que saem do sistema, porque elas perdem totalmente o vínculo com o sistema prisional, querem distância do sistema prisional quando sai da prisão, e com isso o Estado não tem dados sobre em que condições essas pessoas estão hoje, né? Essa é a nossa 11ª live. Surpreendentemente, as pessoas que a gente andou entrevistando ao longo desse tempo revela, né, que muitos que lá passaram estão bem, estão seguindo sua vida, são cidadãos comuns, né, constituíram família, têm seus empregos, seus negócios, e isso, então, revela que se houver oportunidade, se forem criadas oportunidades, é possível, sim, ter essas pessoas retornando ao convívio social de forma diferente, de forma sadia, né, e tendo aí
uma grande contribuição para a redução da criminalidade. Então, essa é a discussão que a gente está trazendo aqui, e a nossa ideia, Celso, é depois produzir um documento, eu já estou começando a trabalhar nele, para a gente levar essas informações para as autoridades, né? Seja do Ministério da Justiça, seja do Poder Legislativo, seja do Judiciário, contar para elas, né, essas experiências e apontar alguns caminhos, algumas sugestões para que possa, então, tornar isso políticas públicas, né? Nós sabemos, recentemente li um comunicado do Conselho Nacional de Justiça em que aquele conselho vai fazer a apresentação de proposta para trabalho de egressos, né? Isso vai ser muito importante, né, para o país, porque a gente precisa, de fato, criar janelas de oportunidade para essas pessoas. Então, eu quero passar a palavra para o pastor Celso Godoy, para que possa se apresentar e, em seguida, contar a sua história. Algumas pessoas podem fazer perguntas, naquelas que estão nos assistindo, e aí a Rebeca conduz. Seja bem-vindo, Godoy. Muito obrigado, doutor Ângelo. Prazer vê-lo por aí novamente, né? Depois de tantos anos que nos separam, desde quando eu deixei o Espírito Santo. Saí de lá em 2011, salvo engano, 2011, 2012. E continuo por aí, no trecho, né, por assim dizer, lutando pelo bem-estar espiritual das pessoas que me cercam. Eu sou hoje pastor aqui no extremo sul da Bahia, Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Medeiros Neto. E tenho uma formação forte na área social, dependência que tenho, cursos no Senado, praticamente todos, além de ser pós-graduado nessa área também, antropologia social e docência superior. Então, eu tenho dedicado a minha vida para lidar com gente. Sempre gostei de lidar com. Tenho uma experiência que vai do dramático ao fabuloso, vamos dizer assim, né? Dramático no momento em que eu fui do sistema prisional, sou egresso do sistema prisional, estive ativamente no sistema prisional 2 vezes, em 1980 e 81 no Carandiru, em São Paulo, extinto Carandiru, e entre 1988 e 1992, na penitenciária da Mata Escura, em Salvador, e também no Carandiru, onde eu voltei pela segunda vez, e fiquei até o ano do famoso massacre, né? Eu fiquei entre 89 e 98, por ali. Os fatos que me levaram ao presídio, eu acho que não são tão relevantes numa fala dessa natureza, numa oportunidade como essa. Se eu sou egresso do sistema prisional, no total, fiquei 7 anos, fora as prisões correcionais, as famosas corroças. Ainda se usa essa expressão, mas na década de 80, no final da década de 70 e até na década de 90, era uma expressão muito comum, muito utilizada por aquelas pessoas que eram presas, principalmente na época da década de 80, né? Final de 70 e 80, que foi o que eu vivi na vida. Eram presas, mesmo sem uma decisão judicial, ficavam pelo famigerado artigo 50, né? Que era aliás, o 50 era jogos de azar, o 59 era vadiagem. Então, qualquer oficial podia definir que o cidadão estava vivendo em flagrante de vadiagem. Bastava não ter uma carteira profissional assinada. E isso poderia lhe dar tempo das graças. Tipo de entrada, eu tive, digamos assim, dezenas de entradas nesse período de 80. Em 88, eu entendi que a minha vida precisava tomar um novo rumo. Eu era uma pessoa bem complicada, para você ter uma ideia, eu fugi 2 vezes da penitenciária Lemos de Brito, e foi na segunda fuga que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa por minha vida. Eu tinha, à época,
28 anos, né? Ia fazer 29 anos, e não tinha construído absolutamente nada. Uma filha pregressa, aquela famosa capivara, que tinha mais de 5 metros. Era tudo que eu havia construído. Mas aí decidi mudar de vida e busquei em Deus a direção para que isso pudesse acontecer. Devidamente orientado por Deus, eu me apresentei à autoridade policial, voltei para a penitenciária e ali fiquei o restante da minha pena, da pena que a minha havia sido imposta, e também fiquei tempo no Carandiru respondendo processos. 3 anos no Carandiru respondendo. Então, eu não tinha estudado, eu não tinha preocupação nenhuma com vida social, com vida familiar, mas comecei a me relacionar com Deus, as minhas perspectivas de vida mudaram. Então, eu voltei a estudar dentro da penitenciária, concluí o meu 2º grau dentro da penitenciária e continuei estudando, estudo até hoje, estou fazendo a 4ª pós-graduação em Ciências da Religião, porque eu entendo que a verdade liberta, o conhecimento liberta, né? Então, a primeira necessidade que atuou na minha vida foi o conhecimento a respeito de Jesus, que mudou a minha vida. E a partir daí, comecei a trilhar. Me casei na penitenciária, em Salvador. Depois fui para o Peru, onde fui batizado, lá no pavilhão nosso, no pavilhão que morreram mais de 200, 11. Mas aí não eram os que morreram em decorrência do experimento depois desse terrível massacre. E quando saí, retomei minha vida. Tive algumas oportunidades. Eu, como egresso do sistema prisional, eu não tenho o que reclamar em termos de oportunidades. Assim que eu saí, eu comecei a auxiliar de escritório na Convenção Batista Baiana e depois fui trabalhar numa empresa copiadora. Mas eu percebi que a direção de Deus para a minha vida era outra. Não era ficar atrás de um balcão nem de mesa de escritório. Então, eu aceitei o desafio missionário e me tornei missionário nos campos baianos. Convidado por uma igreja, eu vim trabalhar no extremo sul da Bahia, isso em 90, fizemos um trabalho de base aqui, até que começou o sobrenatural na minha vida. Quer dizer, o sobrenatural começou lá na minha conversão, né? Quando Deus preservou a vida. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, as coisas começaram aí. Em 96, eu fui convidado para ser coordenador de uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei, lá no Espírito Santo. Foi o seu antecessor, Perli Cipriano, que me convidou à época. Eu assumi aquele desafio. Um mês depois, eu fui promovido de coordenador de unidade para diretor técnico. E aí, diretor técnico do extinto IESBEM, né? Ele mudou de nome, que é o antiga FEBEM. E me tornei ali, então, diretor técnico, quando eu fiquei por um tempo. Voltei a estudar, aí eu fui fazer teologia, minha graduação principal é teologia, e outros estudos, e que eu me tornei diretor técnico, tendo somente o grau do ensino médio, né, o ensino médio, e uma vida pregressa de assustar até o capeta. Mesmo assim, eu fui convidado para aquela instituição e não fiz feio, graças a Deus, fiquei algum tempo lá. Da igreja e continuar o trabalho com os adolescentes, porém de forma voluntária. Comecei a trabalhar com os adolescentes em conflito com a lei por volta do ano de 97. E aí nós tínhamos, lá no Espírito Santo, eram 2 unidades para adolescentes em conflito com a lei, que era a Unis e a Unip, as quais eu havia dirigido. E agora, então, me tornei voluntário. Na sequência, o outro secretário de Justiça
que assumiu, o doutor Edson, me convidou para trabalhar no sistema prisional. Aí eu comecei a trabalhar no sistema prisional, como assistente técnico, como capelão, e neste tempo nós tivemos bons resultados, trabalhando no estilo IRS e trabalhando também ali pela penitenciária feminina do Tucum. E ficamos ali durante algum tempo, exercendo o trabalho que nos foi dado como desafio. E, na sequência, eu deixei aquele trabalho porque entendi que eu poderia fazer um trabalho melhor junto à justiça. E aí me tornei, então, agente de proteção à criança e adolescente lá na Vara da Infância de Vila Velha, tempo de Pereira Neves. E trabalhei por 3 anos com uma juíza muito conhecida no Santo, pessoa firme, pura. Nós trabalhamos 11 anos, 13 anos. Dali eu tive a oportunidade, juntamente com o doutor Ângelo, que eu já vi aqui alguns amigos aqui, né, do Ginter, fui convidado a compor aqui um grupo, que é o Grupo Interconfessional de Apoio Socioespiritual. O doutor, ele tem a ideia e nós juntos a colocamos em prática de montar um grupo com representatividade religiosa de várias instituições, além da própria Secretaria da Justiça. E qual seria o papel deste grupo? Basicamente, é separar a Secretaria do relacionamento dos voluntários do sistema prisional com as unidades, mais de 30 unidades. Lembro que, quando eu saí, eram 800 e poucos voluntários, eram muitos voluntários. Então, o nosso papel era justamente fazer essa mediação entre o sistema prisional e os voluntários, treinar esses voluntários para poderem fazer um trabalho de excelência dentro das unidades prisionais e também trabalhar na qualificação dos próprios agentes e diretores, que chegavam, novos agentes, eles iam para a escola penitenciária e nós tínhamos a oportunidade de falar ali sobre direitos humanos, né? E eu sempre gostava de chocar o pessoal, porque com um histórico como o meu, era chocante, né? A gente falava e depois eu dizia de onde eu tinha vindo, como é que tinha sido a minha vida, sempre foi muito chocante. Deixei o Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, e ali dentro da minha instituição, a Convenção Batista Brasileira, eu assumi uma gerência estratégica de missões. E o meu trabalho era atuar junto a pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade social, né? E pessoas também que viviam em situação mais difícil. Eu trabalhava com a plantação de projetos dentro das unidades prisionais em todo o Brasil, trabalhava também com adolescentes em conflito com a lei, trabalhava com pessoas que viviam na área da prostituição, das cracolândias do nosso país também, e tribos urbanas. E aí, então, nós estabelecemos vários projetos importantes, né? Lá no Paraná, nós temos o Luiz Carlos, por exemplo, que trabalhava conosco, fez um trabalho muito bonito. No Rio de Janeiro, nós tínhamos alguns voluntários fortes também, principalmente ali por Bangu, né? O Luiz Fernando era um exemplo. Nós tínhamos o Dário, na época, que até hoje faz um trabalho muito importante lá em Mossoró, lá no Presídio Federal. Nós tínhamos a Mônica Peixoto, que é de Minas Gerais e que faz, eu acho que até hoje, um trabalho excepcional, tanto com mulheres que vivem em situação de prostituição, como homens. E foi a minha rotina. Todo lugar onde eu chegava, porque como gerente estratégico de missões, eu rodei esse Brasil de fora a fora, né? Literalmente do Oiapoque ao Chuí, né? Do sul ao norte, muitos lugares, e sempre que eu chegava em algum lugar, a primeira coisa que eu procurava saber é onde fica o presídio. E ia para o presídio para poder levar uma esperança para aqueles homens, e sempre tentava, a partir das parcerias das igrejas batistas da região, estabelecer algum tipo de trabalho, né?
como, por exemplo, lá em Recife, começaram importantes nesse período. Em São Paulo também, nós estivemos ali no Parada Neto, justamente com um ex-diretor do presídio, que à época que eu era interno, ele trabalhava conosco, né? E depois, através de várias conversas que tivemos, acabou se convertendo, se tornou diretor e me levou para esse tipo de trabalho. Atualmente, Ô, pastor, pois não, opa, falando pastor muito, né? Ângelo, pa- pastor Godoy, eu vou, não é porque eu vou, assim, tá tendo algumas falhas, então eu vou pedir pro pastor Prata e o doutor Ângelo silenciar o microfone. Algumas vezes está falhando a sua voz. E também a gente dá uma. Vou aproveitar, né, que eu fiz essa interferência e falar para quem está participando aqui, muito bem-vindos. Você pode fazer sua pergunta. Então, pode deixar tanto aí nos comentários, ou aqui tem um balãozinho também de perguntas, que a gente vai batendo um papo ao longo dessa live com o pastor Godoy. Ele está contando aí a trajetória para quem chegou agora. Ele já contou a parte da trajetória dele, né? E aí eu vou até fazer uma pergunta aqui para você. A gente teve alguns comentários, até da Maria Jovelina, ela falou que hoje são 2.500 voluntários, do que Olha o senhor só. estava falando, que tinha alguns voluntários, né? Então, é um trabalho, ô pastor, toda live que a gente vê aqui, a gente vai vendo que são frutos, né? O Senhor vai gerando frutos e a gente não tem dimensão do que é um trabalho, uma coisa assim, para você fazendo uma movimentação em prol do outro, o que isso vai discorrer, né? De uma ação. Então, a gente está aqui também com o Eurípedes. O Eurípedes, só subindo, falando aqui, agradecendo ter conhecido o trabalho do Serap. Elogio o pastor Celso, homem de Deus, com experiência incrível. Um abraço a todos. Doutor Ângelo e pastor Godoy, meu respeito. Rafite. Muito obrigada, gente. Pode estar participando aqui. E aí, vou encontrar o doutor Ângelo Passos Martinha. Bem-vindo, candidato a secretário parceiro Eduardo Mendes. Muito bom, gente. Casa do Pão aqui também. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Que em 88, lá no início, né, que o senhor falou que fugiu da prisão. E aí o senhor falou assim, não, estava em um tempo que eu acho que você fugiu 2 vezes, foi? 2 vezes. 2 vezes. Fugiu 2 vezes da prisão. Primeira vez em 86. Fugiu em Aí 86. fui recapturado em 87. No final de 87, eu fugi de novo. Menos de 1 ano depois da minha recaptura, para ser mais exato, 7 meses depois. Eu tive a segunda... O senhor já estava preso há quanto tempo? Nesse momento da fuga, 3 anos. 3 anos. Tá. E o senhor tinha pego quantos anos de prisão inicialmente? Nessa condenação eram 9 anos, mas eu tinha mais 8 processos para responder em São Paulo. Todos tá, porque inicialmente é até assim, né, 9 anos. É um prazo que não é tão longo, né? Assim, Pois, quem está preso já é muita coisa. Mas agora, eu acho que como é que foi isso? O desespero bateu, você falou assim, vou sair. você considera que 9 anos, de fato, não é um prazo tão grande, né? Com os benefícios da lei, eu sairia cedo. Só que eu tinha mais processos. Eu tinha processos, inclusive, com pena mínima de 12 anos, de 12 a 30 anos para responder. Então, eu não estava querendo pagar para ver, né? Se no primeiro eu peguei 9 anos, eu poderia nos outros 8, que fosse 1 ano cada um, que seria impossível, porque um deles a pena mínima era 12 anos, eu ia ter muito tempo para ver o sol nascer quadrado. E eu não estava disposto a fazer isso, não. Sem contar que naquele tempo a minha vida era 100% focada no crime. Eu não tinha nenhum compromisso fora do crime. Nem com família, nem com sociedade, nem com ninguém. Meu compromisso era 100%
no crime. E as minhas expectativas de vida mais otimistas era morrer com um tiro na cabeça, para não sentir dor, e virar um demônio qualquer em algum lugar do mundo onde eu pudesse atuar, mesmo depois de morto. Essa era a minha convicção. Agora, só para encerrar aquela minha fala, eu sei que eu falei demais, só para dizer o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu sou capelão da Polícia Militar aqui no estado da Bahia. Então, hoje eu trabalho com aqueles que eu não vou dizer que eles me perseguiram, que eles estavam cumprindo o papel deles, né? Mas aqueles, durante muito tempo, estavam no lugar diferente, e hoje eu sou capelão civil aqui no estado da Bahia, trabalho em algumas unidades aqui no extremo sul da Bahia. Pronto. Me deixa eu fazer um grifo aqui, porque Rebeca chamou o potencial, o grande potencial, né? Na revelação das lives que nós fizemos aqui, 10 lives, esse potencial de reverter o quadro, sabe, Godoy? Você, que trajetória fantástica, fantástica. Do presídio salvo para salvar, né? Você foi salvo para salvar. E o tema da live, só lembrando, que é reinserção porque faz, por quem faz. E a sua trajetória, só você relatando aí, já faz um registro desse grande potencial. Um momento eu era um 0 à esquerda, em outro momento eu estou produzindo 100 por 1, né? Como diz a palavra. Então, assim, eu faço esse grifo porque Rebeca falou dessa importância e desse potencial de pessoas que um dia tiveram uma experiência como essa sua, mas que agora reproduzem 100 por 1, né? E isso tem sido, assim, um destaque, porque o próprio Ângelo faz uma fala dizendo que os críticos da reinserção dizem que bandido bom é bandido morto. Imagine um pastor Godoy morto. Não teríamos todo esse potencial de reabilitação, de restauração de outras pessoas. Então, de uma certa forma, essa live aqui faz o destaque do grande potencial que né, por todos que passaram aqui, ex-presidiários que hoje são empresários, outros que têm atuação como agente penitenciário, e olha que reversão essa sua, de preso agora a capelão da Polícia Militar. Fantástico, fantástico. Só para poder, aproveitando esse parênteses que você abriu aí, lembrando que eu não sou exceção. Existem muitos outros como eu espalhados por aí, muitos outros. Eu tenho conhecido muitas pessoas, alguns até que já conviveram comigo na época de presídio, que conseguiram também dar a volta por cima e hoje vivem para a glória de Deus, né? E é muito importante que a sociedade ouça isso, porque para alguns é como foi dito aí, o bandido bom é o bandido morto, mas não é verdade, não. Se eu estivesse morto, eu tenho certeza, Deus certamente usaria outras ferramentas para poder compartilhar a mensagem do Evangelho. Mas existem muitas pessoas que foram alcançadas nos meus contextos, né, que, graças a Deus, foram alcançados porque puderam ver, através da minha vida, a graça de Deus, né? Tem alguns amigos, eu quero destacar aqui Jesus Ros Martins, foi o diretor que extinguiu o Carandiru, né? Foi o último diretor do Carandiru. É meu amigo até hoje, há mais de 30 anos. Nós nos relacionamos muito bem, porque ele deixou de ser simplesmente o diretor que era responsável pela minha custódia para se tornar amigo e irmão de um cidadão que hoje beneficia a sociedade que outrora perseguiu, né? O Getúlio também, outro diretor de presídio, o Getúlio, por exemplo, ele conheceu Cristo através da minha história, né? Nós tivemos a oportunidade dentro do presídio
de pregar o evangelho para ele, e ele, depois de algum tempo, se tornou pastor batista, reitor de um seminário batista. Já tem tempo que eu não vejo o Getúlio, mas com certeza ele está produzindo por aí, porque Deus é fiel. E como eu, existem muitos e muitos e muitos outros. O destaque, na realidade, fazendo uma correção na sua fala, não é a minha pessoa, mas aquilo que Deus fez em mim, que é a mesma coisa que ele tem feito na vida de muita gente. Bacana. Rebeca, se tiver alguma pergunta nos comentários, bacana, se não, gostaria que Ângelo, e eu também quero reproduzir uma pergunta para o Godoy, eu não sei se Godoy ainda quer arrematar a fala, para que a gente entre nessas perguntas e a gente comece a centrar aí a live. Rebeca, se tiver alguma pergunta, se não, o Ângelo reproduzir aí um comentário e pergunta também. Daqui da caixinha de perguntas, não, do comentário, a Maria Jovelina participando aqui, né, dizendo que o pastor Celso é o exemplo, que sim, é possível mudar. É isso aí, Maria Jovelina, por isso que nós estamos aqui, e ainda incentivando você, que às vezes tem um parente próximo que você acha assim, não tem mais jeito, né? E aí a gente vê que Deus vai nessa impossibilidade, quando você fala assim, não tem mais jeito não, meu Deus do céu. Você não sabe o que pode virar, né? Pode virar aí, ó, pastor Godoy. Eu não sei se você conhece a Jovelina, mas a Jovelina ela trabalha na Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ela fazia parte do GINTER, que foi criado pelo doutor Ângelo, além de mais 2 servidores, e um padre, um líder espírita, um pastor pentecostal, e nós juntos... E um pastor presbiteriano também. E juntos, então, nós fazíamos essa relação. Um abraço para você, Jovelina, querida. Muito bom te ver por aí. E aos demais amigos também que estão mandando alô. E de vez em quando eu vejo aqui algum. Eu queria pegar o gancho da palavra do Godoy, né? E também saudar a Jovelina. Ela é uma servidora da Secretaria de Justiça extremamente empenhada, né, e também criadora do GINTER, né, e faz parte do GINTER lá pela Secretaria de Justiça. Vi também a Cléria, que foi diretora da unidade prisional. Vi o Marcelo, estou vendo a Martinha, que também participou do GINTER. Você lembra da Martinha? Né? Participou do GINTER. E aí eu queria fazer alguns registros. Godoy foi falando, na minha cabeça aqui foi pulando várias questões, e eu deixei o Orlando falar, porque muitas vezes eu falo mais do que o Orlando, e quem tem que falar mais é ele. Viu? E eu, Godoy, tive a oportunidade de estar presente na implosão do Carandiru. Eu era diretor do Departamento Penitenciário Nacional, e na época fizemos um esforço grande para que o Carandiru, de fato, fosse extinto, né? Que acabassem com o Carandiru, né? E estava presente no dia da implosão, né? Então, eu queria fazer esse registro para você, Celso. Okay. Depois, você falou uma coisa que a gente vem aqui discutindo nas nossas lives, né? Que é a questão, qual o momento, né, que a pessoa que vai para a prisão resolve mudar. Isso é muito importante a gente entender, né? Muitos pensam que a mudança vai vir com o rigor da prisão, né? Com a própria punição dada pela justiça, e a gente sabe que na real, né, a mudança é um ato pessoal. Você disse, né, e aí eu quero que você confirme na sua fala, que em determinado momento você falou, olha, eu não construí nada na minha vida, agora eu quero mudar. Foi mais ou menos isso que você falou, né? O sentido foi esse. Então, assim, primeiro, a mudança é pessoal. Segundo, a prisão, ela tem uma série de contradições, né? É um local que não é agradável para ninguém está lá por vontade própria, é uma imposição da justiça para cumprimento de uma pena, de um ato cometido, né? E tudo isso cria um ambiente extremamente negativo, vamos assim dizer, né? Então, se você olhar friamente para a unidade prisional, você não consegue enxergar, né, ali possibilidade de reinserção. E aí vem a segunda questão que a gente vem tratando aqui
nas nossas lives, de que a prisão, de fato, é esse local negativo, de fato, é esse local ruim, sob o ponto de vista da convivência social, ali daquele grupo que está ali encarcerado. Mas a gente tem batido na tecla e defendido que, apesar de tudo isso, se o Estado criar possibilidades, se o Estado criar oportunidades para aquelas pessoas, o processo de mudança pode acontecer. Né? Primeiro, pelo desejo dela própria, segundo, pelas oportunidades que podem ser ofertadas para essas pessoas dentro da prisão. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, você entrou na prisão com qual idade? Você chegou... Ok, então vou começar pela primeira, né? A questão de quando mudar, quando isso acontece. Hoje eu sou conselheiro nessa área terapêutica, inclusive ajudo, coopero no CAPS também, aqui no nosso município, e atendo dependentes químicos, né? E também familiares, na maioria codependentes. E quando alguma mãe chega para mim e diz assim, meu filho chegou no fundo do poço, eu normalmente olho para ela e digo, graças a Deus. Porque o fundo do poço é o melhor lugar para uma pessoa obstinada chegar. Porque quando ela chega no fundo do poço, ela vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, vai olhar para frente, vai olhar para trás, vai olhar para baixo e não vai ver saída. A única saída que ela vai encontrar é olhando para cima. Então, o momento da mudança se dá quando a gente olha para cima. Durante o meu tempo de prisão, e aí já respondendo a primeira pergunta, minha primeira prisão foi aos 17 anos. Né? A partir daí eu tive algumas outras, mas dessa prisão que eu fugi, eu tinha 21, 22 anos. Não, 21 anos eu tinha quando eu fui preso no Carandiru pela primeira vez. Eu tinha 23 anos nessa fuga. Então, a mudança de vida se dá numa conversão, numa metanoia, mudança de mente. Metanoia quer dizer mudança de mente. E metamorfose, mudança de forma. Forma de pensar, forma de agir, forma de considerar o mundo. Como eu disse, quando caiu a minha ficha, o meu caso foi assim. Foi quando eu olhei para mim mesmo, olhei para dentro de mim e vi que, de fato, eu não tinha construído nada. Eu não tinha absolutamente nada. Meu pai era policial, já tinha falecido. A minha mãe e meus irmãos, eles viviam uma vida bem humilde lá em São Paulo. E eu nunca tinha construído nada, eu não tinha um futuro. Qual era o meu futuro? Nenhum. Então eu decidi encarar os meus demônios, por assim dizer. Quando eu me apresentei, eu sabia que além daquela pena que eu cumpria por homicídio, eu ainda tinha mais 8 processos, dentre eles outro homicídio, dentre eles roubo e tráfico de entorpecente, em São Paulo, onde a justiça é bem rígida. E eu sabia que eu ia pagar um preço, mas eu entendi que valia a pena. Com relação à prisão, se ela é um ambiente ruim, não tem dúvida. Eu só quero fazer uma ressalva. Você disse que ninguém está lá porque quer. Eu conheci um cidadão que ficou 30 anos e, para sair da penitenciária, tiveram que trazer força policial para colocar ele por lá de fora. Ele não queria sair por motivos óbvios. Ele não tinha mais nada nem ninguém no mundo. Ele não sabia o que ia fazer fora dali. Então, a prisão ela pode ser o pior lugar do mundo, mas ela pode ser o melhor lugar do mundo. Na minha vida, foi o melhor lugar do mundo. Se não fosse a prisão, eu certamente estaria morto há muito tempo. A prisão me tirou daquele convívio marginal e criminoso que eu vivia, me levou para outro convívio, mas um convívio assistido pelo poder público, muito embora não da forma que deveria ser, né? A gente tem muitas críticas a fazer, eu que estive dos dois lados, posso fazer isso com conhecimento de causa, com propriedade. Mas também pode ser o melhor lugar do mundo quando você se dispõe a aprender o que não fazer. E tirar todo o exemplo positivo que você pode, é como se fosse uma laranja muito seca, que se você espremer bem, você tira algumas gotas de sumo. E aquelas gotas de sumo, elas serão muito doces ao seu paladar. Foi o que aconteceu comigo. Foi na prisão que eu voltei a estudar. Foi na prisão que eu conheci minha esposa e me casei.
Foi na prisão que eu fui batizado. Foi na prisão que eu fiz algumas amizades, como do Jesus, como do Getúlio e como de outros tantos, que prevalecem até hoje. E foi a prisão que me deu uma experiência para que eu pudesse usar na prática. Quando eu entro numa unidade prisional, quando eu vou em qualquer ambiente de exclusão social, eu falo a linguagem deles. Eu conheço aquele ambiente e sempre eu digo o seguinte, olha, eu sei como é difícil deitar numa jega dessa, né, que é aquela cama de concreto, mas eu também sei que Deus pode mudar esse quadro na sua vida. Então, doutor, é desse jeito que eu penso, né? Eu penso que pode ser o pior lugar do mundo, como pode ser também o melhor lugar do mundo, né? Dependendo de qual vai ser a abordagem. E para que a pessoa possa mudar, não vai ser o rigor da lei que vai fazer isso. Eu conheci muitas pessoas obstinadas que morreram, tendo a última oportunidade. Eu já vi isso na penitenciária em Salvador, eu vi muito disso. A pessoa está marcada para morrer naquela noite e ela ser alcançada. Eu mesmo coloquei minha vida em risco pelo menos 2 vezes que eu me lembro para poder evangelizar pessoas que estavam marcadas para morrer naquela noite, numa época em que a prisão ela não tinha portas, tudo quebrado. O senhor sabe muito bem como funcionam essas rebeliões, principalmente na década de 80. Tudo quebrado, sem segurança nenhuma. Os policiais fechavam o portão da frente e guarneciam com polícia do lado de fora, e lá dentro cada um se virava. E eu vi pelo menos 2 pessoas extremamente obstinadas, sabendo que ia morrer, tendo a oportunidade de mudar de vida, porque dentro do sistema prisional, os presos respeitam muito a questão da religiosidade. E mesmo uma pessoa condenada à morte, se ela toma uma posição de se submeter à religiosidade com sinceridade, ela pode preservar a sua vida. Eu já vi gente morrer sem querer dar esse passo. Então é uma decisão puramente pessoal, com a graça de Deus. Porque se você tira Deus desse processo, eu sinceramente acredito que pode haver reinserção, que pode haver um bom resultado, mas vai ser muito raro, né? De 100, 90 pelo menos é que estabeleceram uma relação com Deus, e isso foi muito importante. E aí tem não só os aspectos religiosos, mas sociológicos, antropológicos e outros tantos, para poderem justificar essa minha fala. Se eu for falar aqui, não é hoje que a gente termina essa nossa live. Perfeito. Eu queria, Rebeca, antes de passar a palavra para a Rebeca, registrar aí também a participação do Toniato, né? Ele foi um dos entrevistados nossos aí em uma das nossas lives. Vi aí o Edmilson Rosindo, que é um agente penitenciário do Estado do Espírito Santo. Que bom que tenham pessoas aí participando. E aí, Godoy, eu queria fazer aqui 2 colocações. Você falou, né? Quer dizer, uma foi a sua decisão de mudança, que foi pessoal. A segunda, você falou que frequentou a escola dentro da prisão, né? Que é outro ponto que a gente considera fundamental, de fundamental importância, né? Que o Estado oferte educação para as pessoas presas, porque muitos que lá estão não tiveram a oportunidade de frequentar a escola fora da prisão. Então é importantíssimo elevar o nível de escolaridade das pessoas que lá estão, né? E aí eu queria te perguntar, na sua visão, né, você é uma pessoa antiga, né, passou no sistema prisional em tempos passados, onde a população carcerária era muito menor. Eu me lembro que quando eu assumi o Departamento Penitenciário Nacional, no Brasil tinha pouco mais de 90 mil presos, embora houvesse aí o subregistro, porque parte da população carcerária estava dividida em 2 secretarias, Segurança Pública e Justiça. Então havia um subregistro, mas os dados oficiais naquela época eram em torno de 90 e poucos mil presos. Hoje nós estamos com a população carcerária chegando aí a mais de 800 mil presos. E aí qual é a minha colocação, porque acho que é o grande desafio. Como de fato a gente ofertar, né, cada vez mais processos educacionais dentro das prisões, qualificação profissional para as pessoas presas e o trabalho, Godoy. Como que, na sua visão, a gente pode potencializar isso? E, obviamente, você tem colocado, em outras lives tem trazido, e as pessoas que estão nos assistindo, eu quero deixar muito claro isso, né, porque eu converso com o Orlando sobre isso. Eu, outro dia, fui abordado dizendo assim, tá, tudo bem, vocês estão fazendo a live, mas eu tenho visto que é um viés religioso. E eu digo, eu estou convencido que o viés religioso
ajuda muito o sistema prisional, que de fato ajuda, né? Eu estou convencido disso. A experiência do Espírito Santo, do Ginter, é algo extremamente importante para esse país, né? Porque foi a partir da relação de confiança estabelecida entre o poder público e a representação das religiões da sociedade civil que fez com que esse trabalho se potencializasse e tivesse aí, como foi dito agora pelo Jovelina, mais de 2.500 voluntários trabalhando dentro das prisões. O que a gente defendia no primeiro momento, que eu cheguei lá no Espírito Santo, é que esse trabalho tinha que ser feito de forma organizada, coordenada, regrada, né, com normas. Por quê? Porque eu não posso entender que um cidadão, né, para desenvolver um trabalho espiritual, não seja preparado para ir dentro da prisão, que ele não seja assediado dentro da prisão, né, pelos grupos, pelos grupos criminosos, para desviá-lo, para constrangê-los, né? Então, isso era muito importante que fosse feito. E aí a gente descobriu isso com o Ginter, né? Foi o Ginter que construiu todo esse processo que tem dado resultado. Então, eu queria que você comentasse um pouco, na sua visão, como é que a gente pode potencializar, né, o trabalho de ressocialização das pessoas com mais educação, com qualificação profissional, com trabalho, e depois, que eu acho que é o grande desafio, é isso que a gente precisa discutir mais. E eu peço, Godoy, que você, como você falou, essas falas precisam ser reproduzidas na sociedade. O Orlando decidiu fazer isso pelo Serap, numa conversa que a gente teve, justamente para a gente levar conhecimento, porque o que a gente assiste todo dia, né, o que está na mídia, é mostrando crimes, é mostrando o lado negativo do sistema e das pessoas, mas ninguém tem falado, ninguém fala daqueles que foram recuperados, daqueles que resolveram mudar dentro da prisão, daqueles que estão aqui fora, vivendo como cidadãos comuns, né, trilhando seus próprios caminhos. E você falou que tem milhões de exemplos e a gente precisa revelar para a sociedade esses exemplos para que a gente possa ter resultado, possa fortalecer ações que vão constituir políticas públicas, né, que sejam consistentes e perenes, né, para que a gente possa ter resultado. Senão a gente vai continuar ouvindo o discurso que eu já ouço há 30 anos de que bandido bom é bandido morto, né? Então a gente precisa potencializar essas falas, né? E aí você tem um papel importante e outras pessoas que estão nos assistindo também têm essa missão de tornar visível essas histórias para que a gente possa influenciar, né, os nossos legisladores, os nossos políticos, os nossos governantes, para que efetivamente se invista, né, no sistema prisional. Então eu queria te ouvir sobre isso. Eu sei que a gente está com um tempinho pouco, mas vamos, Rebeca, nos dê aí a possibilidade, pelo menos mais uns 10 minutos, já que a gente teve algumas falhas aí no início. Olha só. Não, vamos seguir. É bom demais, gente. Nós estamos voltando já com essa história. Dá umas 3 lives para a gente ficar aqui escutando o pastor Godoy, o Ângelo também compartilhando as experiências, pastor Prato. Bom demais. Bora lá, live que segue. Bom, o primeiro problema que eu vejo, doutor Ângelo, e assim, longe de mim querer ensinar o senhor, que é uma das maiores autoridades do penitenciarismo brasileiro. Mas um problema que eu vejo é o mesmo que eu vi na década de 90. Assim que eu saí do sistema prisional, eu ouvi numa entrevista um dos diretores do hoje extinto Carandiru, perguntaram a ele a respeito do que era o presídio e qual era a função do presídio. E, para meu horror, eu ouvi esse cidadão, eu não vou falar o nome dele, que ele é bem conhecido no círculo penitenciário, mas, para o meu horror, ele disse o seguinte: a penitenciária cumpre o seu papel de prender o cidadão. E isso está errado. O cidadão está preso por força de uma infração, de um crime cometido, ele tem parte dos seus direitos estão restritos, ele perde parte dos seus direitos, mas ele precisa ser visto com o olhar de ressocialização, ou em alguns casos de socialização, que o cidadão foi para lá, mas nunca foi socializado. É uma pessoa que vive numa situação, que viveu sempre numa situação difícil. Eu não sou protetor de bandido, né? Já vou logo dizendo,
para que alguém aí que seja do lado de alguma outra área aí pense desse jeito. Mas eu sou a favor de que o Estado cumpra o seu papel de oferecer os direitos mínimos e básicos para as pessoas que estão dentro do presídio. E vai por aí, a educação, o direito de estar com sua família. Quando eu vejo como punição, por exemplo, a restrição de visita, é outra coisa que me deixa assim, horrorizado. Eu nunca tive, aliás, eu tive restrição de visita porque eu já fui para castigo algumas vezes, né? Mas a restrição de visita, ao invés de ajudar no processo, ela vai piorar. A questão religiosa, e é bom enfatizar aqui, o senhor falou muito bem, eu já citei também o Ginter, tem algumas pessoas do Ginter aí. O Ginter não é um local para se fazer proselitismo. Lá nós temos vários credos religiosos representados e também funcionários da secretaria. Então, ali, como eu disse, é uma mediação que facilita o cumprimento da lei, que dá o acesso ao visitante, ao voluntário, para poder trazer o seu ente querido de volta, ou, no caso dos religiosos, de levá-los a uma reflexão direta a respeito de Deus e, dessa forma, mudar a sua vida. A questão da remissão, ela é muito importante, mas ela precisa ser acentuada, doutor Ângelo, na questão do estudo, da leitura de livros, da resenha de livros, né? Eu tive a oportunidade de ler alguns livros no presídio e isso me ajudou bastante, né? Eu tive a oportunidade, como eu já disse, de fazer o ensino médio no presídio. Isso foi de fundamental importância para mim. Quando eu saí do presídio, eu já estava preparado para encarar um vestibular. E, graças a Deus, o primeiro que eu fiz, eu passei em 8º lugar na Estácio de Sá, na área de administração, né? Não segui até o final do curso, por uma opção pessoal, mas desde o primeiro que eu fiz, eu sempre fui bem sucedido. E a minha base, ela foi construída dentro do sistema prisional. Então, a questão das políticas públicas para o sistema, elas precisam ser constantemente revistas. Porque, infelizmente, quando a gente fala de política pública, nós pensamos na questão, por exemplo, do que querem aqueles que detêm o poder nessa área, né? Qual é a vontade política daqueles que detêm? E eu assim, doutor Ângelo, o senhor foi do sistema de dentro dos primeiros escalões, mas se eu estiver errado, o senhor tem todo o direito de me corrigir. Infelizmente, para alguns gestores, o caos é importante. O caos traz benefício para alguns gestores, para algumas gestões de alguns meios penitenciários. Eu não sei se hoje é assim, mas na década de 80, de 90, era isso. Um quebra-quebra na penitenciária significava a possibilidade de ter obra sem ter que fazer licitação. E isso, muitas vezes, facilitava o acesso à corrupção de algumas pessoas que estavam naqueles contextos. Não estou aqui acusando ninguém, mas eu acho que as políticas sociais com relação ao presidiário, as políticas do sistema prisional precisam ser revistas sempre. Não é estabelecer uma política agora e deixá-la rodar durante 10 anos, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. E lá também existe um dinamismo que precisa ser considerado. E muita gente pode sair dali e ser útil para a sociedade, como eu sou e como eu já disse que muita gente é hoje. Desculpa aí me estender tanto aí. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, viu, Orlando? Você tinha me sinalizado e eu quero que o comentário do Godoy, do Celso Godoy, que é o seguinte. Nós temos a saída temporária, né? Que são 7 dias, né, por ano, não é isso? Acho que são 7 dias. De dias, mas em alguns feriados, né? Isso. Em alguns feriados, tipo Dia das Mães. E essa saída temporária, na realidade, ela faz parte do processo de ressocialização. Que é o quê? É o depositar confiança naquela pessoa que já cumpriu determinado tempo de pena, que está já no regime semiaberto, né? E que vai voltar ao convívio social em algum momento próximo
né, da sua saída, do término do cumprimento da sua pena, né, ou de preenchimento de determinados requisitos que a lei assim determina. Então, a saída temporária ela é de fundamental importância para a aproximação da pessoa que está presa com os seus familiares, a retomada da convivência diária durante alguns dias, né, de ambientação, vamos assim dizer, dessa pessoa em sua residência, em seu convívio social. Isso vem funcionando há muitos anos no Brasil, está na nossa lei de execução penal, acho que desde 1984. E agora, né, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que ainda vai ao Senado, né, e eu espero que lá no Senado haja revisão, né, no sentido de acabar com a saída temporária. Né? E eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Viu? Se você Godoy, deixa eu fazer um grifozinho também, até para você depois vir com essa resposta. Comentário até do doutor Ângelo mesmo, do material que ele construiu. Nós sabemos que a população carcerária, nesses últimos 30 anos, explodiu. A gente entende que o manejo, o processo do sentenciado complicou muito. Agora, essa é uma das coisas belas da lei de execução penal, né, que é tratar da reinserção, que é oportunizar a reinserção do indivíduo. Os críticos da saída, eles querem criticar a lei. Não, a lei na sua pretensão é a pretensão de ressocializar, tá certo? E nunca criticam o manejo. Por exemplo, se está superlotado, se o volume de pessoas é bem maior, por que não se usa a inteligência de trabalhar o manejo, ao invés de mudar uma coisa preciosíssima, né, na lei de execução penal, que é a reinserção social. Com a palavra agora. Pois não. Infelizmente, a gente tem um cenário político, e a gente sabe que isso tudo faz parte do jogo político. Eles apresentam meias-verdades. Quer ver um exemplo? A questão do auxílio-reclusão. É um exemplo. Para a população, se diz que todo preso tem direito a um auxílio-reclusão de R$2.000, de R$3.000, e essa não é a verdade. Quem tem direito, ou tinha, eu não sei se essa lei já foi extinta também, direito ao auxílio-reclusão, é aquele cidadão que trabalhava, que recolhia os seus, pagava os seus encargos, pagava o seu INSS, e por alguma situação, independente do que tenha sido, ele foi preso. Então não é para todo preso. Então, quando se faz uma apologia à extinção de leis, aí o que faz? Mostra o auxílio-reclusão, faz toda uma plataforma midiática mostrando que o auxílio-reclusão é dar dinheiro para preso. O cara vai preso para poder sustentar a família. Não é verdade. No caso da saidinha, ou da saída temporária, é a mesma coisa. Por quê? Porque, primeiro, não é todo mundo que sai. Existem critérios para sair. Tem critérios objetivos e subjetivos para ela poder sair. Não é simplesmente, eu quero ver minha mãe. Não, não é assim que funciona. Né? Eu quero ir lá na casa dos meus filhos no Dia das Crianças. Ele tem que atender o lapso de tempo que ele já ficou preso, falta, a questão do comportamento dele, a questão até do tipo de pena. Tem alguns crimes que ele não pode sair. Né? Então, existem algumas restrições. Mas aí o que se passa nessa plataforma midiática é o seguinte... Godoy, inclusive uma comissão técnica de avaliação, né, que é mantida pelo sistema. Exatamente, que é composto por psicólogo, por serviço social, por psiquiatra e por outras pessoas, pelo conselho penitenciário também. O conselho penitenciário também entra nessa jogada. Então, a plataforma midiática que se faz é o seguinte: se segura, guarde seus celulares, porque vai ter saidinha. E o número
de pessoas, para você ter uma ideia, o número de pessoas que não voltam dessas saidinhas é extremamente pequeno. Muitos, a maioria deles retornam. Você acha que o camarada vai para a rua para roubar celular e depois vai voltar com suas próprias pernas para dentro do presídio ou para roubar um banco, seja lá o que for? Existem aqueles que vão voltar a delinquir? Existe. Não tem jeito. O sistema prisional é isso. Eu trabalhei na APAC por algum tempo, não sei se vocês conhecem a APAC, e o índice de ressocialização da APAC é de mais de 90%. Mas mais de 90% não é 100%, não existe. Sempre vão ter aqueles que cometem crime. Então, como o doutor Ângelo falou, com muita propriedade, ao invés de extinção, poderia, por exemplo, rever os conceitos, rever de que forma o cidadão pode sair, né? Quais são os critérios, pode-se mudar critérios, mas o processo de saidinha já é um passo na reintegração social, para que não aconteça como o exemplo que eu falei aqui agora, do cidadão que ficou 30 anos preso e tiveram que colocar força policial para botar ele para o lado de fora. Por quê? Porque ele perdeu todos os vínculos do lado de fora. Perdeu o vínculo familiar, perdeu todos os vínculos. O que ele conhecia era presídio, ele queria morrer no presídio. Era lá que era a casa dele. E não é isso que nós queremos. Como disse o penitenciarista que eu citei no começo, ele está equivocado. O sistema prisional não é para prender o cidadão, é para mantê-lo no cumprimento de sua pena, mas é para reintegrá-lo, para prepará-lo para ele voltar para o lado de fora e ser produtivo e não delinquir de novo. Eu, por exemplo, com os 9 processos que eu assinei e outros tantos que eu não assinei, quanta coisa ruim eu fiz, paguei a minha dívida à sociedade e nunca mais voltei. Já se vão, desde o meu último delito, foi em 84, já se vão quase 40 anos, desde que eu não cometo nenhum tipo de ilícito, a não ser as fugas da penitenciária, né, que graças a Deus não me deram nenhum tipo de aumento de pena. Mas é isso. Então, eu vejo por aí. Ao invés de encerrar, deveria ser rediscutida. Como o doutor falou, se ela chega ainda no Senado, ela precisa ser revista. Agora, o grande problema, doutor Ângelo, é que ninguém quer colocar a cara a tapa. Ninguém quer ir para lá para poder falar sobre isso. Esse é o grande problema. Ou muito poucos são aqueles que têm a coragem, por exemplo, do Serap, do Orlando do Serap, da Rebeca, né, de poderem trabalhar com pessoas que vivem nessa situação, ou de um penitenciarista conhecido, renomado e conhecedor como o senhor, que tem coragem de assumir posições como essa. A propósito, meus parabéns. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa, Ângelo. Nós extrapolamos, é a live que nós mais extrapolamos o horário, né? E está muito bom, eu levaria isso mais tempo, mas nós vamos fazer fechamento, Rebeca fazendo fechamento, depois palavra final aí de Ângelo e o pastor Godoy, que deixou aí marca importante na live. Gente, essa live é boa demais, ó. Vocês estão aí participando, ouvindo, já prepara que terça-feira que vem tem mais. As nossas primeiras 10 lives, agora entrou o estado de Goiás, tá com edital de abertura, nós vamos concorrer esse edital para poder fazer a produção de livros. Então, nosso objetivo dessas lives é produzir livros, porque essas histórias deixam legados aí, são legados deixados para a sociedade. Tem o pastor Célio Antoniato, eu desafiei o pastor Célio aqui e falei, Célio, você tem que escrever seu livro. Cadê? Cadê essa história? Também vou falar aqui com o pastor Godoy. Eu tenho 4. Olha aí, tá vendo? Boa, arrasou. Porque a gente precisa... Eu acho que é oportuno saber os títulos do livro, no mínimo, Godoy. Você não pode apresentar. Eu queria fazer, viu, Godoy? Eu queria fazer essa proposta, né? Tira a foto dos títulos dos seus livros, manda para a Rebeca, né? E aí Rebeca coloca no site do Instagram do Serap. E aí pedir para as pessoas que estão nos assistindo, né, que sigam o Serap. Isso é importante para motivar o Orlando a continuar fazendo esse trabalho, né? A equipe do Serap,
que é muito importante, e que também repasse, você, Godoy, falou, né, da importância dessas falas para que a gente possa mostrar à sociedade, chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas, né, para que a gente possa estar demonstrando. Aqueles que gostarem e quiserem fazer isso, por favor, fiquem à vontade. E sigam o Serap, entrem lá no Instagram do Serap e passem a seguir. Eu sou um fã do Serap, né? Desde a criação do Serap, quando eu conheci o Orlando. Orlando é uma pessoa abnegada, é o que eu digo para ele, Godoy. Não teve filho preso, não foi preso, não tem parente preso e vem fazendo um trabalho de doação extremamente. Já abandonou sua atividade profissional já há algum tempo, abraçou o Serap, envolveu a família. Está aí a Rebeca, que é filha do Orlando, fazendo parte aqui do Serap e das lives. A esposa dele, que também faz um trabalho junto com ele. Quer dizer, é um trabalho de um mérito muito grande. Viu? Eu sou muito feliz de ter acompanhado o Orlando e acompanhar o Orlando. Eu sou daqueles que vai e volta, né? Eu fui para o Espírito Santo, fiquei um pouquinho afastado, voltei, retomamos o contato, mas é uma pessoa que admiro muito pela força de vontade, pela dedicação, pelo amor que ele tem a uma causa. E aí, pegando a palavra do Godoy, ninguém aqui está defendendo criminoso, né? A gente está defendendo seres humanos, né? Pessoas que cometeram erros, que assumiram seus erros, que estão pagando pelos seus erros, mas que precisam de oportunidade para voltar a conviver em sociedade. E isso é muito importante, a gente tem que entender isso como um papel que tem obrigação do Estado, mas que também precisa da participação da sociedade. E eu sempre cito o artigo da Lei de Execução Penal, que diz que o Estado recorrerá à sociedade para promover a recuperação das pessoas que estão presas. Então é isso que a gente tem que cada vez mais falar e divulgar para que isso, de fato, se torne algo efetivo que dê resultados. Como está sendo demonstrado aqui, várias experiências positivas e que nos estimulam, né? Nos levam a dar continuidade nesse trabalho. E eu aqui com minha esposa já coloquei para ela que terça-feira eu não tenho compromisso nenhum. Meu compromisso é com o Orlando. Bom. Quanto aos meus livros, eles já estão com edição esgotada. O último, que é o que eu mais já distribuí, ele está na 12ª edição, já esgotado. Mas eu pretendo, até o ano que vem, fazer mais uma edição, de repente, em parceria com o Ministério da Justiça. A gente está trabalhando essa possibilidade para poder até distribuir no sistema prisional. Existe uma possibilidade, assim, aí no final da curva ali, que a gente está trabalhando para que isso aconteça. Que ótimo. Quais são os títulos, Godoy? Uma Porta para a Vida, Carandiru, Caldeirão do Diabo, redescobrindo a minha missão no Romão e Manual de Tribos Urbanas. Bom Muito demais. Ó, gente, então nós vamos estar concluindo aqui a nossa live. Nosso muito obrigado para todos aqueles que estavam aqui participando, né? Até o pastor Ale Henrique falou que foi seu aluno. Vocês gravaram? Vai ficar gravado. Isso vai ficar no Instagram. Ah, que bom. Do Serap. Pode acessar a qualquer momento. Vai ficar aqui. E o pastor Pedro falando, na minha leitura, o Estado deveria acompanhar mais o egresso quando este deixa o presídio do semiaberto para o aberto. Isso aí também é uma ótima, né? Até o pastor Ale Henrique também colocou, né? Porque mesmo com tantos critérios, muitos deles não voltam e ainda cometem crimes piores do que já cometeram. Pastor Ale, até o pastor Godoy, na fala dele, eu até anotei aqui, ele falou, se você tira Deus do processo de reinserção, vai ser muito raro. Vai acontecer mesmo a reinserção, esse ponto, né? Teve um encontro com Deus. Toda live a gente tem assim, uma pessoa que tem a fala e fala assim, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, aí o jogo virou. A gente
fala assim, ó, não somos religiosos, mas a gente sabe que quando Deus atua, né, não tem como ficar da mesma forma. As palavras finais aí, pastor Godoy, seus agradecimentos, que nós vamos estar salvando a live. Ok, eu quero agradecer aí a oportunidade que me foi dada, dizer que eu estou sempre que desejar, eu estou à disposição. E indo a Brasília, eu vou tentar fazer uma visita para vocês, né? A Papuda eu já conheço, porque eu já visitei a Papuda, mas eu não conheço ainda o Serap, e indo a Brasília, ou para essa região aí, eu vou tentar fazer uma visita. Quero cumprimentar também, tem muito amigo aqui que está mandando aqui mensagem, mas eu estou no celular, então não dá para ver completo. Eu vou ver depois eu faço contato, né? E se quiserem, podem entrar no nosso Instagram depois, para a gente poder restabelecer os contatos. E para o meu amigo aí, doutor Ângelo Roncalli, eu quero que o senhor saiba que eu sou seu fã. Todo lugar onde eu faço palestra sobre essa questão, eu não deixo de citar o seu nome. Viu? Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado, prazer em conhecer Orlando, que eu já conhecia de outras lives, mas agora tendo o privilégio de falar com vocês. Forte abraço para vocês. Orlando. Bom, resta dizer que a instituição Serap é mantida por pessoas de boa vontade, amigos, igrejas e algumas iniciativas. Temos amigos aqui de longas datas que hoje são empresários e colaboram de certa forma no Serap. Nós temos por estatuto o compromisso de gratuidade do programa e dos serviços. Tá certo? Quando eu falei que temos serviços que nós vendemos, serviços de sustentabilidade da instituição. Por exemplo, nós temos projetos de sustentabilidade, onde nós cultivamos baru, galinha, abelha, a reciclagem, e também vendemos 2 serviços que é de impacto, né? Aqueles caras que têm uma recaída crônica. Nós fazemos um impacto dentro do nosso programa terapêutico, dentro da proposta terapêutica, né? Com um corpo técnico que nós temos ali, e com trilha, com psicanálise, e com um grande apoio do CAPS AD3 do município, né? Que nos serve ali com consulta pelo menos 2 vezes por semana com psiquiatra. Então, assim, nós estamos sendo mantidos por pessoas de boa vontade e movidas aí, inclusive, pelo braço de Deus, tá bom? E nós ficamos aí, deixamos essa última mensagem, que aqueles que quiserem colaborar, consulte aí no final da live ou na publicação lá, tem caminhos que podem ser tomados aí para que possa ajudar no financiamento de vagas, né, para outras pessoas, para o acolhimento e para uma viabilidade aí de reinserção, ok? Muito obrigado, pastor Godoy, fantástica a sua participação e a sua trajetória inspiradora, viu? Inspiradora, que Deus o tenha aí, que Deus o mantenha, e você é uma voz, um arauto aí do rei. Obrigado por te conhecer. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Ângelo. Estamos encerrando, então, a live aqui. Obrigado para todos os participantes. Certamente amigos do Ângelo, amigos do pastor Godoy e amigos, assim, nós convidamos da reinserção, que é o nosso destaque e foco aqui. Godoy, muito obrigado, viu? E você vindo a Brasília, eu faço questão de recebê-lo e levá-lo lá no Serap para que você possa conhecer o trabalho do Orlando, viu? Agradecer aí a todos os participantes, os do Espírito Santo, são pessoas, né, que estão envolvidas com o sistema prisional, que trabalham no sistema prisional, que trabalharam no sistema prisional, tem os voluntários do Ginter, né, e que se vocês puderem, o Godoy perguntou se ia ficar gravado, fica gravado no Instagram do Serap, se vocês quiserem encaminhar para os amigos, é só clicar e encaminhar pelo WhatsApp. Isso é importante a gente dar a quem gostou, né, dar divulgação para que a gente possa espalhar esse sentimento, né,
essa vontade de fazer com que as coisas possam andar. E a gente, com isso, vai ter o retorno de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais humana, não é? E de uma sociedade que vai viver em paz. É isso que a gente deseja. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. O Pastor Prata falou que tem os meios, nós temos nos nossos destaques lá. Você vai ver num destaque que você pode fazer a sua colaboração. Tem uma imagem que tem o Pix, tudo certinho, número de conta. Você pode fazer essa colaboração, roupas também, fazer a doação, só chamar por mensagem aqui no Serap. Tá bom? Nosso muito obrigada a todos e até semana que vem, gente. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Grande abraço. Obrigada, pastor Godoy, doutor Ângelo, pastor Prata. Tchau, tchau. Tchau, tchau.